Olá! Neste módulo, nós vamos aprender a dar saída nos processos. Este módulo é dedicado aos servidores do protocolo, tá bom? Vamos lá então. Gente, os processos vão voltar dos procuradores com tarefas para vocês. É assim que vocês vão saber que está na hora de dar saída. E são duas espécies de tarefa que vocês vão receber. Analisar processo, que é aquela genérica que vocês também abrem para os procuradores, e expedir documento ou expedir comunicação. São só essas duas espécies. Beleza. Nos dois casos, a primeira coisa que você precisa fazer é detalhar o NUP para ver o que o procurador pediu para você fazer. Vamos lá então? A gente está aqui no nosso ambiente painel, na abinha tarefas. Chegaram essas 3 tarefas aqui para o protocolo. Vamos abrir o processo para ver o que tem lá dentro. Notem aqui uma coisa, ó, expedir documento e analisar processo. São duas tarefas, duas espécies diferentes. A diferença é que quando você recebe uma tarefa dessa espécie aqui, expedir documento, significa que lá dentro daquele processo tem um memorando ou um ofício para você imprimir e mandar pelo CIPS, pelo correio, como você faria hoje. Fora isso, você ainda precisa dar andamento ao próprio processo. Como é que você faz hoje? Você não abre o processo físico e vê lá o que o procurador pediu, para onde ele está mandando o processo? É exatamente isso que você vai fazer aqui também, só que é eletrônico. Então vamos abrir o processo. Para a gente abrir, a gente clica com o botão direito do mouse e vai em detalhar NUP. Pronto, processo aberto. Lá embaixo ficam os documentos do processo. Olha aqui, ó. Vocês se lembram que a espécie da tarefa desse processo aqui era expedir comunicação, ou expedir documento. Isso significa que tem um memorando ou um ofício para você mandar pelo correio ou pelo CIPS. Olha ele aqui. O que você faria aqui? Só clicar em cima dele, que ele vai abrir e você vai imprimir. O resto é o que você faz hoje. Vai cadastrar no CIPS e mandar embora, ou mandar pelo correio. Perfeito. Essa parte aí não tem grandes mistérios. A única coisa que você precisa prestar atenção é se precisa algum anexo. No próprio texto do memorando, geralmente o procurador coloca lá. Se tem anexo, ele fala, segue em anexo, tarará, tarará. E aí você precisa procurar esse anexo para mandar junto. Fora isso, tudo normal. Imprimiu, botou no CIPS ou no correio e foi embora. Agora a gente vai ver o processo. O que é para eu fazer com o processo? Hoje você não vai lá no último despacho do procurador e ver o que ele disse? Remetam-se os autos, tarará, tarará. É isso. Vamos abrir a última manifestação do procurador? É só clicar em cima da manifestação que ela vai abrir. Neste nosso exemplo, a manifestação está em branco. É só um exemplo. No nosso caso real, o procurador teria dito, remetam-se os autos à Diretoria de Orçamento e Finanças. Tudo bem, já vimos para onde a gente tem que mandar. A gente pode fechar aqui. Gente, agora como é que manda o processo? A questão é a seguinte. A pessoa que vai receber é usuária do Sapiens? Se não for usuária do Sapiens, você precisa mandar isso fisicamente, como é o caso do INSS, que não trabalha com Sapiens. Tá bom. E se for usuária do Sapiens? Aí ficou muito mais fácil. É só abrir a tarefa para a pessoa, para outra unidade ou para a mesma unidade, depende do que o procurador pediu. Essa parte aí, vocês podem consultar o módulo de abrir tarefas. Vamos cuidar da parte física? Para quem não é usuário do Sapiens, INSS. A ordem do procurador foi: remetam-se os autos à Diretoria de Orçamento e Finanças do INSS. Como o INSS não faz parte do Sapiens, a gente precisa imprimir. Mas eu preciso imprimir tudo? Depende. Você precisa ver se o processo chegou fisicamente no protocolo e foi inserido no Sapiens, ou se ele desde o início é eletrônico.
E como é que você vê isso? Pelo começo do processo aqui. Você vê se no começo do processo tem a sua certidão, se tem alguma coisa digitalizada, ou se tem a sua certidão dizendo que não digitalizou porque tinha mais que 100 folhas. Beleza, nos dois casos, digitalizado ou não digitalizado, a sua certidão significa que o processo começou fisicamente. Então você vai lá no seu armário do protocolo, vai buscar o processo físico. Pegou o processo físico? Qual foi a última folha que já estava no processo físico? Ah, foi a 20. É um memorando de não sei o quê. Eu vou imprimir tudo o que foi produzido depois, colocar dentro do processo físico e tramitar esse processo físico normalmente pelo CIPS. Tudo bem? Então, se o processo já existia, a gente pega, complementa ele com a impressão e manda normalmente pelo CIPS. Tá. E o processo dentro do Sapiens? Como a gente não vai abrir tarefa, a gente precisa só inserir a informação de que ele foi tramitado para um órgão externo. Igual a gente faz hoje no CIPS, quando a gente manda para um usuário que não seja do CIPS. A gente não coloca lá, tramitado para órgão externo? É a mesma coisa, mas isso você vai aprender no próximo módulo. Tudo bem, gente? Entenderam? Abriu o processo, viu para onde tem que mandar. É usuário, é tarefa. Não é usuário, tem que imprimir e mandar. O resto é normal, é CIPS. E a informação da tramitação externa? Até o próximo módulo.